Olá, tudo bem? Vamos começar o nosso segundo módulo, o módulo da estrutura atômica. Galera, lembre de baixar a apostila com seu plano de estudo, seu resumo mental aí, seu mapa mental e as questões que a gente vai trabalhar neste módulo, tá legal? Olha só, vamos começar com a parte da evolução histórica da estrutura atômica. Inicialmente nós tivemos dois filósofos gregos, um chamado de Leucipo e o outro chamado de Demócrito. E esses dois filósofos disseram o seguinte: se a gente pegar a matéria e sair quebrando, vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir mais quebrar. E aí quando chega nessa hora que não consegue mais quebrar, chegou no indivisível. Como eles eram gregos, eles chegaram na palavra átomo. Ó, se a gente pegar a matéria, for quebrando, a gente vai chegar no átomo. O que quer dizer o átomo? Esse A aqui quer dizer, ó, não. E essa palavrinha tomo, divisível. Então a gente chegou no indivisível. O que é o átomo? O átomo é a menor parte da matéria, segundo esses filósofos aí, Leucipo e Demócrito. No entanto, essa ideia deles, que hoje a gente sabe que ela é aproveitada, ela foi refutada por um outro filósofo muito importante, que tinha muito mais, a patente era bem maior, chamado de Aristóteles, que ele não reconhecia a proposta de Leucipo e Demócrito. Ele dizia que a matéria, tudo que existia no universo, era formado por 4 elementos, que eram o ar, o fogo, a terra e a água, que estava associado a quente, frio, seco e úmido, tá certo? Então, por exemplo, a gente, era formado por água, terra, fogo e ar. Era uma combinação desses 4 elementos. Então, a proposta de Leucipo e Demócrito, ela demorou para evoluir, porque Aristóteles ele não aceitava essa proposta deles, tá? Aí chegou um cara chamado de Dalton e disse: ó, se eu pegar um átomo, se eu pegar a matéria, for quebrando, eu vou chegar numa parte indivisível. E como é que é essa partezinha indivisível? É uma bolinha, uma esfera maciça e indivisível. Esse modelo atômico, ele ficou conhecido como modelo da bola de bilhar. Bola de bilhar ou bola de sinuca, que é uma esfera maciça e indivisível. Então, se a gente pegar uma barra de ferro e sair quebrando, eu vou chegar no átomo de ferro. E como é que vai ser o átomozinho de ferro? Ele vai ser uma esferazinha maciça e indivisível. Se a gente pegar um pedaço de grafite, que é feito de carbono, e sair quebrando, a gente vai chegar no átomo de carbono, vai chegar numa bolinha do carbono. Acontece que há uma diferença entre a bolinha do carbono e a bolinha do ferro. Então, átomos diferentes têm características diferentes, tá? A partir desse modelo aí, foi importante para poder entender as leis ponderais. Como é que uma reação química acontece? Uma reação química nada mais era do que uma recombinação dessas bolinhas. E aí teve um salto enorme para a parte do cálculo estequiométrico, que é a matéria importantíssima. Tá legal? Evoluindo ainda na estrutura atômica, chegou Thomson. Na época de Thomson já era conhecido o fenômeno da eletricidade. A gente tinha os raios na atmosfera, a gente tinha a eletrização por atrito. Como é que é a eletrização por atrito? Está aqui nossa imagem. Ele pega um pente, se você pegar um pente e passar no cabelo, ou uma caneta mesmo, e aproximar de papelzinho picado, você vai ver que essa canetinha ela vai atrair o papel picado. Porque houve uma eletrização por atrito. Houve retirada de elétrons, sendo que na época não sabia o que eram os elétrons. E aí Thomson fez umas experiênciazinhas com os raios catódicos na ampola de Crookes. O que são raios catódicos? Ele criava uma diferença de potencial, ligava um polo positivo e um polo negativo. O polo negativo tinha o nome de cátodo, daí o nome raios catódicos, raios que partem do cátodo, tá certo? E quando ele criava essa diferença de potencial, saiu um raio que encandecia essa ponta aqui do vidro. Tá legal? Fazia uma luzinha nessa ponta do vidro. E aí ele fez 3 experiências com esses raios catódicos. Quais foram elas? Primeira experiência, ele colocou um anteparo, um papelzinho aqui, tá aqui no o clássico, é um formato de uma cruz de Malta, para quem é vascaíno. Então quando ele ligava aqui essa diferença de potencial, ele via que formava uma sombra aqui no fundo do tubo.
Qual é a conclusão que ele tem aqui? É que esses raios aqui, ó, eles se propagam em linha reta. Porque se ele desviasse, ele iria iluminar aqui, ó. Então a gente não teria a nossa sombra, tá? Então com esta experiência, ele disse, ó, os raios catódicos propagam em linha reta. Uma segunda experiência foi, ele ligava e colocou um cataventozinho, um catavento de um material chamado mica. E aí, quando ele ligava, esse catavento, ó, tá vendo que ele está girando aqui? Se ele está girando, é porque foi aplicada uma força sobre ele. Lembra que força é calculada assim, ó, massa vezes aceleração? Então, o que é que a gente pode afirmar? Se tem força, obrigatoriamente tem o quê? Massa. Então, os raios catódicos, eles são dotados de massa. E por último, uma última experiência que ele fez foi aproximar um campo magnético, um ímã positivo e um ímã negativo, o polo norte e o polo sul. E aí ele viu que esses raios catódicos, eles eram atraídos para a placa positiva. Se ele era atraído pela placa positiva, aí a gente tem aquela frase, os opostos se atraem. Se ele é atraído para a placa positiva é porque eles são negativos. Então, na experiência dos raios catódicos, o que é que a gente pode tomar aqui como parte importante? Que esses raios catódicos, eles propagam-se em linha reta, apresentam massa e são negativos, beleza? Tá aqui, ó, um resumozinho. Sendo raios catódicos um fluxo de elétron, ele chamou esses raios catódicos um fluxo de partículas chamada de elétrons, e aí a gente vai representar o elétron com um E menos aqui, tá? Podemos concluir que propaga-se em linha reta, que é aquele lance da sombra, apresentam massa porque girou o catavento, e são negativos porque ele é atraído pela placa positiva. No entanto, a matéria, ela apresenta-se também em determinados momentos eletricamente neutro. Então, na matéria nós temos cargas negativas, na matéria nós temos os elétrons. E ela pode se apresentar na forma neutra, então é porque existe uma partícula que anule o negativo. Qual é a partícula que vai equilibrar, que vai anular os negativos? São as partículas positivas. Então, olha só, se a matéria apresenta-se neutra, é porque existe uma partícula que anula os elétrons. Essas partículas são denominadas de prótons. Foi descoberta por um cara chamado de Goldenstein, tá? Também foi uma experiênciazinha nessa ampola de Crookes, nos raios chamados de raios anódicos. Eles partiam do ânodo, joia? Então, qual é a proposta do modelo atômico de Thomson? O modelo atômico de Thomson diz que a gente tinha um átomo aqui, e dentro do átomo nós tínhamos partículas negativas, que é chamado de elétrons, partículas positivas, chamadas de prótons. Este modelo aqui, ele ficou conhecido como modelo do pudim de passas, ou pudim de ameixas. Imagine aí um pudim. Esse pudim seria uma pasta toda positiva. E dentro desse pudim, as passas, essas passas seriam as partículas negativas. Beleza? Galera, aqui a gente pode ter o conceito do que é um átomo neutro. Quando é que um átomo vai estar neutro? Ele vai estar neutro quando a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, um átomo será neutro, será considerado neutro, quando a quantidade de carga positiva for igual à quantidade de carga negativa. Marco, e se isso não acontecer? Aí a gente vai ter um átomo carregado. Esse átomo carregado a gente vai chamar de íon. Quando é que a gente vai ter um íon? Quando a quantidade de prótons for diferente da quantidade de elétrons. Quando isso acontecer, nós teremos um íon, beleza? E aí a gente tem duas situações. Quando a quantidade de prótons for maior que a quantidade de elétrons, ou quando a quantidade de prótons for menor que a quantidade de elétrons. O que é que a gente tem aqui, galera? Olha só. Aqui eu tenho a quantidade de carga positiva é maior do que a negativa. Então, o meu saldo será um saldo o quê? Positivo. Aqui a quantidade de carga positiva é menor do que a negativa. Eu tenho mais carga negativa. Então, o meu saldo aqui será negativo. E quando o íon, que ele é positivo ou negativo,
ele vai ter um nomezinho quando a gente tiver um íon. Quando ele for positivo, a gente vai chamar esse íon de cátion. Quando ele for negativo, a gente vai chamar isso aqui de ânion. Tá legal? Então, o que é um cátion? Um cátion é um íon positivo. Ele tem mais prótons do que elétrons. Quando é que a gente vai ter um ânion? Quando for um íon negativo, ou seja, ele tem menos prótons do que elétron. Tem mais elétrons do que próton. Beleza? Então, galera, evolução atômica, Leucipo e Demócrito, Aristóteles não concordando com eles. Depois veio o Dalton, que é o primeiro modelo atômico propriamente dito, mas ele não falava da natureza elétrica da matéria. E aí Thomson foi estudar a natureza elétrica da matéria, e no modelo atômico de Thomson nós temos cargas positivas e cargas negativas. Beleza? Então agora é fazer os exercícios da sua programação, do seu plano de estudo. Um molde, beijos e até o nosso próximo encontro.